e no seu verso de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 1, verso 1 em diante. Enquanto você procura, eu quero externar minha gratidão, irmãos. Como é bom nós estarmos aqui somente para adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Para mim é uma honra quando a gente vê Deus operando em nossas vidas através daquilo que Ele mesmo traz como resposta em oração. Pastor Lucas, Pastor Lucas Brito, a nossa oração, Pastor Lucas, é que Deus envie sempre pessoas com o mesmo caráter, a mesma visão que a gente. E Deus, Ele sempre nos apresenta. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso amigo, o presbítero Sidney. É um instrumento de Deus. A gente vê que é um obreiro que se dedica. E eu tenho profetizado muito na vida dele que já a gente vai se encontrar aí pelas rodoviárias, pelos aeroportos, pois nós sabemos que Deus tem uma grande obra na vida dele. E por intermédio dele nós conseguimos chegar até aqui. Duas coisas me cativou aqui, irmãos, que quase que eu estou ficando de vez. A primeira foi quando o pastor foi ali nos receber. Foi uma recepção tão boa, irmãos, que eu estou me sentindo em casa. E a segunda, a palavra ofertória foi tão boa que quase que até eu estou dizimando aqui. Ô glória, olha que eu não sou daqui, hein? Então você que não perca essa oportunidade e deixa Deus te usar, pois a obra precisa. Irmãos, quero transmitir um abraço ao meu pastor, pastor Lucas Rodrigues, ali do Rio de Janeiro. Estamos debaixo de uma total bênção do nosso pastor, tá? E somos ali da Assembleia de Deus Ministério IT, como vocês estão vendo. Casado, muito bem casado, com a minha muito digníssima esposa. É um instrumento, aonde eu estou, ela está comigo. Eu pregando, ela pregando, louvando. E assim a gente vai fazendo a obra de Deus, tá? Então que Deus abençoe a todos. Bom é nós estarmos nessa casa. Você que achou o texto diz: eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. De novo, você que achou o texto diz: eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. João capítulo 1, verso 1, que nos diz assim: e no princípio ele era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra é Deus. No princípio ele era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra é Deus. Tudo foi feito por meio dela, porque sem ela nada do que foi feito teria a existência. Coloque a Bíblia na cadeira e seja profeta ou profetiza para alguém, mesmo que não está perto, pelo menos vira para trás, aponta o dedo de profeta e diga para alguém: existem 3 bases na palavra. Existem 3 bases na palavra. Não, está fraco. Profetiza para o diabo ouvir. Diga: existem 3 bases na palavra. Existem 3 bases na palavra. Diga: a primeira base, ela mantém o propósito de pé. Diga: a segunda base, ela pode ser liberada aqui, que ela é poderosa para causar lá. Diga: a terceira base, podem até matar o profeta, mas a palavra ninguém mata. E se você acredita nisso, está sendo a Deus aí e fazendo barulho de glória. Meus irmãos, olhe para cá e cobre com atenção, pois eu já percebi que essa igreja é apaixonada pela palavra, e é justamente sobre ela que eu quero pregar nessa noite. Queridos, o texto que ora compartilhei com os irmãos é um texto conhecido de todos. Afinal, quem nunca ouvira ninguém pregar, cantar, citar ou testemunhar a respeito desse texto? Texto esse que está registrado no Evangelho de João, a qual João ele não só escreve, mas ele faz questão de colocar o seu próprio nome. É bem verdade que esse não é o único livro escrito por João. Alguns dizem, e eu acredito, que João também escreve 1 João, 2 João, 3 João, e também o livro que conhecemos como livro da revelação, conhecido como Apocalipse. João é inteligente. João ele é tão inteligente que ele
ele faz questão de mencionar esse evangelho. Nós precisamos entender qual é a origem de João. João, ele veio de uma região chamada Galileia. É bem provável que João, ele cresce nas margens de um lago chamado Lago de Tiberíades, juntamente com seu irmão Tiago, a qual também recebe o chamado de Jesus para se tornar discípulos. Ambos, Sidney, são filhos de um grande empresário daquela região, um homem por nome de Zebedeu, casado com uma mulher chamada Salomé. Quem é Zebedeu? Zebedeu é um homem empresário que contém uma grande frota de barcos. Afinal, a pescaria predominava naquela região. É justamente na pescaria que está envolvidos seus filhos, João e Tiago. Só que eu gosto disso daqui, porque tem pessoas que olham para você envolvido com qualquer tipo de trabalho e eles chegam à conclusão que aquilo dali vai ser para a vida toda, e não imagina eles que Jesus está preparado para te tirar dos ofícios humanos e te colocar nos ofícios do céu. E João é inteligente. João, ele é tão inteligente que quando ele percebe a oportunidade de criar um evangelho, de escrever um evangelho, o evangelho que João vai escrever, pastor Lucas, é tão diferenciado que ele acaba sobressaindo sobre os evangelhos que conhecemos como evangelhos sinóticos. Perceba que Mateus tem por finalidade escrever aos judeus que Jesus é nada mais e nada menos do que o Messias que eles estão esperando. Marcos tem por finalidade escrever que Jesus é servo de Deus, pois assim como ele foi prometido, a promessa se cumpre, dando-se início ao propósito do céu. O evangelista Lucas, ou doutor Lucas, ou médico Lucas, ele é tão detalhado que ele faz questão de ter finalidade de apresentar a vida de Jesus, o ministério de Jesus, os milagres e os acontecimentos no período de 3 anos e meio enquanto ele esteve na terra. Só que João é diferente, porque João, ele vai no DNA do céu. João, ele não quer anunciar que Jesus é homem. João, ele não quer anunciar que Jesus é filho. João quer anunciar que Jesus é Deus, e ele quer anunciar que Jesus é Pai e que ele ainda é a palavra. Olha, o que mexe comigo aqui, Sidney, é que na oportunidade que João tem, João não se deixa levar, pastor Lucas, para falar dele mesmo, para falar das suas categorias, para falar dos seus cursos teológicos, para falar das suas faculdades. Não, mas na oportunidade que ele tem, ele não quer falar dele, ele quer falar daquele que permanece acima dele. Levanta a mão para receber essa profecia, porque coisa boa é continuar falando de Deus. Olha para cá, é por isso que essa geração está se perdendo, é por isso que essa geração está batendo cabeça, porque quando Deus dá a oportunidade de falar, eles querem falar tudo menos de Deus. Mas eu dou glória a Deus que Deus me trouxe lá do Rio de Janeiro para pregar para uma igreja que na oportunidade de falar ainda continua falando de Deus. Cadê você que vai propagar ele? Cadê você que vai pregar sobre ele? Vai contar a história, vai contar para lá. Aqui a gente fala de Deus. E Cassiano, por que João é detalhista para entender que tem que falar de Deus? É porque parece que eu vejo pastor do caminho, ele olhando para trás e dizendo: peraí, está todo mundo falando de Deus, e se está todo mundo falando de Deus, não sou eu que vou me desviar da direção. Cassiano, prova na Bíblia, lembra de Abraão? Quem é Abraão? Abraão é considerado amigo de Deus, e não é Abraão que está falando isso, é o próprio Deus, e que na sua oportunidade de fala, ele não quer falar dele, ele continua falando de Deus. Lembra do profeta Elias? Quem é o profeta Elias? É profeta em evidência, que quando profetiza o céu trava e a chuva não cai, mas que na sua oportunidade de fala, ele continua falando de Deus. Lembra do profeta Eliseu? Quem é profeta Eliseu? É profeta que manda qualquer pessoa descer, e quando a pessoa desce, o milagre acontece. Ele não se vende para o ouro, ele não se vende para prata, ele não se vende para veste, e que na oportunidade de fala, ele continua falando de Deus. Lembra do profeta Jeremias?
Ezequiel. Quem é profeta Ezequiel? É profeta jogado dentro da Babilônia, é profeta esquecido dentro do cativeiro, mas que ainda tem uma palavra profética na boca, dizendo: volte a tomar as armas na mão, pois daqui a pouco nós retornaremos para Jerusalém e todo mundo vai pular louvores. E na sua oportunidade de falar, ele continua falando de Deus. Lembra do profeta Isaías? Se tem alguém que falou de Deus, foi o profeta Isaías, o profeta messiânico. Ele falou tanto de Deus que ele disse que pelas suas pisaduras nós seríamos sarados, pois ele levaria sobre ele os nossos pecados. Mas essa atitude nos traria a paz. E que na sua oportunidade de fala, ele não fala dele, mas ele continua falando de Deus. Lembra de Daniel? E se alguém tem base para falar de ele mesmo, é Daniel. Porque pastor Lucas, não teve outro homem na Bíblia a qual Deus gritou no céu e disse: desce para Daniel e fala que Daniel é muito amado por mim. Não teve nenhum outro, ele foi o único. E outro, tem mais. Daniel tem tanto base para falar dele mesmo, que Daniel, quando ele chega na Babilônia, primeiro, ele rejeita o maná, ele rejeita o banquete, ele rejeita toda a proporção, ele rejeita tudo aquilo que o homem quer colocar para ele na mesa. Segundo, ele se destaca dentro da Babilônia. Terceiro, ele assume posições dentro da Babilônia. Quarto, ele ora 3 vezes ao dia. E quinto, foi jogado dentro da cova dos leões e sobreviveu. Então, se tem alguém que tem base para falar dele mesmo, filho, é Daniel. Mas na sua oportunidade de falar, ele não vai falar dele, mas vai continuar falando de Deus. Levanta a mão aí, levanta a mão aí. É por isso que Deus te sustenta. Porque você poderia contar a história do gás que acabou, você poderia contar a história do carro que parou, você poderia contar a história do filho que está doente, mas quando você assume a oportunidade, você ainda continua falando de Deus. Coisa linda. Quem é Abacuque? Abacuque é profeta, Abacuque é músico, e Abacuque é o único que teve coragem de se colocar entre o povo e Deus, e que na sua oportunidade de fala, ele não fala dele, ele continua falando de Deus. Falando o quê? Deus, aviva a tua igreja. Aviva o quê? A tua igreja. Aviva o quê? A tua igreja. A igreja de quem? De Deus. Me ajuda, a igreja de quem? De Deus. Então, se a igreja é de Deus, eu tenho que falar de quem? De Deus. Ah, não, gaguejou. Se a igreja é de Deus, eu tenho que falar de quem? De Deus. Fica chateado com o pregador, não. Mas para de contar a história de carochinha, meu filho. Tem gente que assume a oportunidade, Sidney, e não quer mais falar do dono da igreja, não quer mais falar de Deus. Ele fala de tudo, ele fala de Bolsonaro, ele fala de Lula, ele fala do papagaio, ele fala do periquito, ele fala das enxurradas, ele fala de tudo, mas não quer falar de Deus. Só que Deus me trouxe aqui para dizer para mim: levanta a mão para receber a profecia. E se você continuar falando de Deus, Deus vai visitar a tua casa. É só falar de Deus que Deus te guarda, é só falar de Deus que Deus te protege, é só falar de Deus que Deus ressuscita, é só falar de Deus que Deus dá livramento. Eu estou sentindo Deus que até o leito dele. E se você não pode parar de falar de Deus, levanta a mão para receber. É só falar de Deus que Deus trabalha, é só falar de Deus que Deus opera, é só falar de eu estou sentindo Deus aqui nesse lugar, irmãos. Se você não deixar de falar de Deus, Ele te sustenta. Olha para quem está no seu lado e diga: o segredo O segredo é continuar é continuar falando falando de Deus. de Deus. Está sendo melhor, vou melhorar. Tem dias que tu fala do homem e o homem não resolve o problema. Tem dias que você fala do Bolsonaro, Bolsonaro nem sabia que você existia. Tem gente que continua falando de Lula, Lula não sabe nem quem você é.
Tem gente que fala do médico. O médico não resolve muitas doenças que é para Deus resolver. Agora, falar de Deus, oh glória a Deus, é falar daquele que tem domínio na palma das mãos. Manda no céu, manda na terra, manda no homem, manda nos anjos, manda no demônio. E enquanto você permanecer falando dele, ele se encarrega de trabalhar a teu favor. Enquanto você continuar falando dele, o que estava travado vai destravar. Enquanto você continuar falando dele, o que estava preso vai ter que se soltar. Enquanto você permanecer falando dele, a enfermidade vai ter que ir embora e a cura vai ter que chegar. Qual é o segredo? É continuar falando o que ele faz, é continuar falando o que ele tem, é continuar falando o que ele pode. E eu gosto de João, porque João é extremamente inteligente. João é o quê? Extremamente inteligente. João é o quê? Inteligente. Ele é tão inteligente, pastor Lucas, que quando ele assume a oportunidade de falar, ele não quer falar dele, mas ele continua falando de Deus. Ele continua falando de Deus. Pergunte por quê, pastor? Por quê? Porque parece que eu vejo João olhando para trás e dizendo: se todo mundo falou dele, Oh, aleluia. se Abraão falou dele, se Elias falou dele, se Eliseu falou dele, se os profetas maiores e menores falou dele, não sou eu que vou cortar o fio da meada. Eu também vou continuar falando. Eu creio. Só que segura, porque João é tão inteligente que ele vai falar, mas ele vai declarar duas grandes verdades que nenhum outro profeta declarou. Pergunte quase. Pergunte quase. A primeira, ele vai dizer que Jesus é Deus. Jesus é o quê? Deus. Jesus é o quê? Deus. E ponto final. A primeira, Jesus é Deus. E a segunda, ele é a palavra. Ele é o quê? A palavra. Que Jesus é Deus, todo mundo sabe, sim. Mas agora o que muita gente tem dificuldade de entender é que ele é a própria palavra. Porque se entendesse que ele é a própria palavra, tem gente que não ficava com a mão no queixo achando que culto é lugar para dormir. Tem gente que não ficava no culto zanzando para lá e para cá, mexendo no telefone, achando que a palavra é algo descartável. E eu gosto disso aqui porque João só está falando que ele é a palavra por causa daquilo mesmo que ela está confirmando. E o que ela está confirmando? Ela abre a boca e diz da seguinte maneira: porque tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada do que foi feito teria existência. Pregador, melhora para mim, vou melhorar. Você só está aqui essa noite por causa da palavra. Deus vai te resgatar do monturo por causa da palavra. Você só é pregador por causa da palavra. Você só canta por causa da palavra. Tua família ainda está de pé por causa da palavra. Os teus filhos não morreram por causa da palavra. Você ainda tem porta de emprego por causa da palavra. Deus te sustentou em meio à chuva por causa da palavra. O pastor Cassiano foi levantado por Deus por causa da palavra. Esse ministério está de pé por causa da palavra. Levanta a mão aí, por causa da palavra. Se não tivesse palavra, não teria existência. Mas glória a Deus que a palavra chegou em nossa vida. E você que acredita nela, olha para ele e diga: receba a palavra. Ela que te sustenta, ela que te mantém viva, ela que te mantém de pé. Diga: é por meio dela e sempre será. João entende que essa mesma palavra tem três bases. Quantas bases? Três. Quantas bases? Três. Olha para alguém e diga: primeira. Primeiro. A frase, diga: primeira. Primeiro. Ela mantém Ela mantém o propósito o propósito de pé. de pé. Já era para você ter dado glória. Porque você tem propósito, sim ou não? Sim. Seja ele físico, seja ele humano, ou seja ele espiritual, existe um propósito. Bora. E muitas das vezes não é o recurso que vai manter o propósito. Muitas das vezes não é a amizade que vai manter o propósito. A maioria das vezes o que vai manter o propósito é a paz. Lá. É a paz. Lá. E tem gente que não entendeu. Só que eu gosto de João porque João vai mostrar que a palavra mantém o propósito de pé. Cassiano, prova para mim, vou te provar a Bíblia. Mateus capítulo de número 4.
Mateus capítulo de número 4, Jesus está passando pelo processo chamado deserto. E você precisa entender: quem tem propósito enfrentará desertos. Só que esse não é o maior perigo de quem tem propósito. O maior perigo de quem tem propósito é que, por mais que Deus libere um propósito na tua vida, pastor Luiz, na nossa vida, esse propósito sempre trará com ele um ponto chamado necessidade. O propósito ele vem, mas ele acaba gerando necessidade. E o perigo está aqui, Sidney, porque tem gente que deixa de focar no propósito para focar na necessidade. E lá vai, todas as vezes que eu abro mão do propósito para focar na necessidade, dá errado. Todas as vezes que eu abro mão para focar na necessidade e abandono o propósito, o negócio desanda. Todas as vezes que eu abandono o propósito para me alimentar da necessidade, a necessidade me dá uma rasteira. Todas as vezes que eu abro mão do propósito para encher o meu ego com a necessidade me deixa caído. Cassiano, prova para mim, vou te provar. Gênesis capítulo de número 25. É dois rapazes que estão brigando dentro do ventre. Um se chama Jacó e o outro se chama Esaú. Eles já estão brigando dentro do ventre. É dentro do ventre que o negócio já está pegando fogo. Como diz os carioca, Cid, é dentro do ventre que o pau já está quebrando. Eles estão guerreando dentro do ventre. E quem sai primeiro? Quem sai primeiro é Esaú. E já que Esaú sai primeiro, o pai vai liberar propósito sobre a vida de Esaú. Um propósito chamado propósito da primogenitura. Em poucas palavras, qual é o significado? É toda a bênção que estava sobre a vida do pai liberada sobre a vida do filho. E outra, o pai ainda tem autonomia para colocar o garotão sentado, olhar para ele e dizer: vou liberar uma bênção sobre as minhas palavras para a tua vida, meu menino. Só que quem é Jacó? Jacó é uma representatividade do inimigo, que quando vê que o propósito gerou necessidade, ele aparece para tentar perganhar, ele aparece para tentar te tirar do foco, ele aparece para tentar roubar o que é teu. Olha para quem está do seu lado e diga: cuidado com essa necessidade. Se você não vigiar, ela rouba a tua bênção. Se você não vigiar, ela toma o teu propósito. Quem é Jacó? Jacó é a representatividade que é esperto o suficiente para ver que quando o propósito gerou necessidade, ele se apresenta para perganhar. Segundo o texto, Esaú é varão caçador. O propósito de Esaú é caçar para se alimentar. É caçar para quê? Para se alimentar. É caçar para quê? Para se alimentar. Percebeu que o propósito gerou a necessidade chamada fome? Oh, glória a Deus. O propósito é trabalhar. É o quê? Trabalhar. Mas a necessidade é a fome. É a fome. É a fome. Perceba que quando Jacó notou que o propósito gerou necessidade, é aí que ele aparece. E parece que eu já vejo ele vindo com um prato de lentilha dizendo: meu filho, oh glória, Esaú, eu estou vendo que você está muito cansado. Eu estou vendo que o propósito gerou em você necessidade. Só que o propósito não vai matar a tua fome. O diabo ele sabe dialogar, ele sabe tentar entrar na tua mente. E parece que eu já estou olhando para ele e dizendo: está vendo? Para que está te servindo o propósito agora? O propósito não está matando a tua fome. Mas faz o seguinte, Esaú, bora negociar. Se você alimentar a tua necessidade e abrir mão do teu propósito, eu posso entregar um prato de lentilha para você. Faz o seguinte, Esaú, eu vou saciar a tua necessidade e você vai abrir mão da tua bênção. Esaú já não estava muito ligado no propósito. Opa, arrepiou esse negócio aqui, eu vou ter que falar. É perigoso para quem não está nem aí para o propósito. É perigoso para quem não está nem aí para aquilo que o pai deu. É perigoso para as promessas, para aquele que não está ligado nela, qual o pai liberou. Porque quando eu não estou focado no propósito, pastor Lucas, eu levo o propósito como se não fosse nada. Eu não estou nem aí para o propósito. E eu acabo ganhando o propósito por causa da necessidade. Só que Jesus vai dar uma lição, Sidney. Jesus vai dar uma lição para pelo menos 3 pessoas. A primeira, ele vai dar uma lição para o diabo. A segunda, aonde Jacó estava recebendo a lição. Terceiro, aonde Esaú estava, também estava recebendo a lição. E qual era a lição? Eu vou mostrar para eles como manter o propósito de pé. Eu vou mostrar para eles como não perder o propósito.
aqui essa pedra. O Senhor está no propósito, mas gerou necessidade. Eu posso saciar essa necessidade. Transforma logo essa pedra em pão e sacia a tua necessidade. Aí Jesus vai dar uma lição e vai revelar como manter o propósito de pé. Levanta a mão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Levanta a mão. Quer manter o propósito vivo? É palavra. Quer manter a chamada viva? É palavra. Quer manter o dom vivo? É a palavra. Quer continuar rompendo em fé? É a palavra. Quer vencer o diabo? É a palavra. Quer vencer o deserto? É a palavra. Quer romper a tempestade? É a palavra. Quer romper as enfermidades? É a palavra. Se tiver palavra, quem perde é o diabo. E você mantém firme no propósito. Eu estou sentindo Deus aqui. Deixa eu ver essa tua vida. Se tiver palavra, o propósito não vai cair por terra. Deus não te chamou para abandonar o propósito. Deus te chamou para vencer a palavra. Você fala comigo, de pé a cabeça desse lugar. Pois o diabo está usando uma adversidade para tentar anular o propósito de Deus na tua vida. Só que Deus te trouxe aqui para dizer: uma vez que a palavra está garantida na tua vida, não tem diabo que tente anular o propósito de Deus sobre ela. Deus te trouxe aqui para dizer: vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer que vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Dá um abraço, meu filho, porque vai passar essa guerra. É a palavra que garante. Não tem nada que seja mais forte do que a palavra de Deus. Não tem nada que seja mais potente do que a palavra de Deus. Não tem nada que seja mais eficaz do que a palavra de Deus. Ela ainda garante vitória. Ela ainda mantém o propósito de pé. E outra, uma vez que ela é liberada, Sidney, não há quem possa anular ela. Operando Deus, quem impede nada pela sua infeliz. Cadê a palavra? Chuta a palavra. Oh, glória. Primeira base, ela mantém o propósito de pé. Segunda base, diga para mim, segunda base. Diga por mais que ela seja liberada. Aqui, ela vai provocar algo lá. Ah, você não pegou não. Por mais, pastor, que ela é liberada aqui, mesmo liberada aqui, ela já está causando alguma coisa lá. Assim melhora para mim na Bíblia. Vou melhorar para você na Bíblia. E quando se fala de palavra liberada aqui, causando lá, existem duas classes de pessoas. Quantas classes? A primeira, aqueles que não conseguiram entender o poder da palavra. E a segunda, aqueles que já entenderam o poder dela de longe. Perceba que a Bíblia vai falar dentro dos evangelhos, se eu não me engano, Mateus e Marcos, vai nos apresentar um certo doutor, vai nos apresentar alguém que tem uma certa posição. E a Bíblia não fala o nome dele, mas diz que ele tem uma posição elevada. Ele tem uma posição tão elevada que ele se apresenta diante de Jesus dizendo que a filha está à beira da morte. Está à beira do quê? Perceba que ele escuta falar que Jesus tem poder, mas não dá crédito à palavra. Por que ele não dá crédito à palavra, pastor? Porque a ideia dele é que para a menina ser curada, Jesus tem que entrar dentro da casa dele. A ideia que ele cria, Cid, é que para a moça ser curada, Jesus
Jesus tem que ir lá. Aí Jesus vai dar uma lição para ele e vai dizer: meu filho, você não entendeu o que é a palavra? Parece que eu vejo ele olhando e dizendo: não entendi. Ele diz: a palavra que eu libero é tão poderosa que eu não preciso ir lá. Oh, glória a Deus. Eu não preciso ir. Se eu liberar daqui, já vai acontecer alguma coisa. Alguém levantou a mão ali, eu arrepiei aqui, eu vou liberar. Irmãos, Deus é tão poderoso que essa mesma palavra, pastor Lucas, está sendo liberada nesse altar, emanando para a nave da igreja. Mesmo você estando aqui, ela já pegou o filho, ela já pegou o marido, ela já pegou o neto, ela já foi na tua finança. E outra, não é você que vai na frente, é ela. Ou ela passa pela porta, vai na tua frente, e antes de você chegar, ela já garantiu. Cadê você que acredita? Cadê isso? Porra para adorar, você que lembra, enquanto de um lado tem alguém que não entendia a palavra, do outro já vem alguém que entende até demais. Quem é esse? É um homem considerado como centurião. Considerado como quem? Centurião. E perceba, o centurião também tem posição, mas não tem poder. Eu vou repetir porque algumas pessoas precisam entender isso. Tem gente que tem posição, mas não tem poder. Tem o quê? Posição. Mas não tem? Poder. Posição é uma coisa, poder é outra. E ele entende o que é a palavra. Ele entende tanto, pastor, que quando ele chega, ele sabe que ele tem posição. E olha o que ele vai dizer para Jesus. Ele vai falar: mestre, é o seguinte, eu tenho uma galera aí que quando eu mando ir, eles vão. Eu tenho uns meninos aí que quando eu mando eles fazer, eles fazem. Eu tenho uns garotos aí que quando eu mando eles pegar, eles pegam. Ou seja, eu posso mandar neles, mas no Senhor não sou eu quem manda. Quem manda é ti, mestre. Oh, glória. Oh, glória. E por que tu está dizendo isso, centurião? Porque eu não tenho cara para seguir. Lá vai para quem gosta de colocar Deus contra a parede. Eu não tenho cara, mesmo tendo autoridade, mesmo tendo posição, mesmo mandando nos meus meninos, mesmo mandando nos meus empregados, mesmo mandando em alguns que estão ao redor, mas mesmo assim eu não tenho cara para vir aqui e dizer para o Senhor: entra lá em casa, vai lá agora, faz nesse mês, entrega nesse ano, prepara para essa semana. Eu não tenho essa cara, mas eu entendo o que é a tua palavra. Entende? Entendo. Então libera. Eu entendo tanto o que é a tua palavra, Senhor, que o Senhor não precisa nem pisar lá. Basta liberar aqui, que lá o Senhor a palavra está chegando lá, meu filho. Se você acreditar, ela já foi da tua frente, está garantindo vitória, está jogando qualquer namorada. E Deus vai ninguém.
amigo Cid, que está pregando uma mensagem temática. Não. João Batista é um camarada totalmente voltado para a palavra de Deus, numa intensidade tão sobrenatural para a nossa atualidade, que quando ele olhava para o camarada que estava em pecado, ele olhava na cara e dizia: larga essa mulher que não é sua. Oh, glória. Larga esse varão que não é seu. Olhava para alguns na cara e dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindou. Ele era esse. Aleluia. E existem pelo menos dois tipos de pessoas quando se trata dessa palavra. A primeira, aqueles que sabem que está cortando, mas continua gritando e dizendo: fala, Deus, continua falando, está doendo, mas está curando. E qual é a segunda classe? A segunda classe é aqueles que a palavra está tão forte, pastor, tão forte, que como eles não estão suportando a palavra, eles começam a bolar plano. E profeta, a pior ilusão do ser humano e a pior ilusão do diabo foi achar que matando o profeta mataria a palavra. Oh glória, a pior isso daqui eu gosto. A pior ilusão do diabo, eu vou liberar. A pior ilusão do diabo, pastor Lucas, é achar que matando o profeta mataria a mensagem. Cassiano, melhora para mim, vou melhorar até cortar a cabeça de João Batista, mas a palavra não perdeu a direção. Quando acharam que matando João Batista não teria mais palavra, levantou-se Jesus gritando e dizendo: arrependei-vos, 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 arrependei-vos. Segura. Quem foi o outro camarada? Foi Estevão. Estevão também não era como o pastor Cassiano, não. Estevão não pregava mensagem temática. Estevão tinha uma autoridade tão grande nesse igreja, que diz que Estevão começou em Gênesis e só foi parar em Apocalipse. Ele passou por Êxodo, ele passou por Números, ele passou por Deuteronômio, ele foi rompendo 1ª, 2ª Samuel, 1ª Reis, 2ª Reis, 1ª Crônica, 2ª Crônica, Eclesiastes, 20. Ele foi rompendo, ele entrou no Evangelho, dos Evangelhos ele para em Apocalipse, e alguém não suporta tanto a ponto de estar com pedra na mão, dizendo: bora matar ele, que matando ele acaba a palavra. Meu Deus. Eu encerro agora. Diga para quem está do seu lado: não tem como. Não tem como Destruir a palavra. Um escritor francês chamado Voltaire, ele disse que dentro de 100 anos a palavra cairia no esquecimento. Cairia no quê? Esquecimento. Eu não sei você, mas eu não sei quem é esse Voltaire. Nem eu. E a palavra continua mais viva do que nunca. Existia um escritor chamado Robert Gibson. Ele disse que dentro de 15 anos ele enterraria todos os exemplares bíblicos. Dentro de 15 anos quem estava debaixo dos 7 palmos era ele. E a palavra continua mais viva do que nunca. Glória a Deus. Um tal de William Russell, ele tentou e dedicou a tua vida toda para provar que a Bíblia era uma farsa. Resumo da história: ele procurou tanto que acabou se convertendo à própria Bíblia. Oh glória, eu estou sentindo Deus aqui. Vai pra cá. Existia um homem por nome de Adolf Hitler. Quem é esse? Um dos maiores psicopatas dentro da Rússia. Ele colocou um plano na cabeça, achando que esse plano daria certo. Ele disse: pastor Lucas, eu vou exterminar 6 milhões de judeus, porque matando 6 milhões de judeus não vai ter palavra. Qual é o resumo da história? Hitler morreu, os judeus se multiplicaram e a palavra continua mais viva do que nunca. Eu estou sentindo Deus aqui. Olha pra cá. Um homem por nome de Luciano, um grego chamado Luciano, ele escreveu 15 livros tentando combater a Bíblia. A Bíblia é só uma. Bateu e deu conta dos 15, os 15 dele evaporou e a Bíblia continua mais viva do que nunca. A
Deus, eu te apresento, meu Pai, as nossas vidas em tuas mãos. Obrigado porque o Senhor palestrou conosco de uma forma sobrenatural. E nós entendemos, meu Pai, que tudo é por intermédio da tua palavra. Porque sem ela nada daquilo que existe teria existência. Se não fosse pela tua palavra, nós não estaríamos aqui. Se não fosse pela tua palavra, nós não estaríamos de pé. Se não fosse pela tua palavra, nós não venceríamos a guerra. Se não fosse pela tua palavra, nós não venceríamos o frio, o cansaço, o medo, a fadiga, a angústia. Se não fosse pela tua palavra, nós não atravessaríamos os desertos da vida. Mas como a tua palavra está na base que Davi liberou. E qual foi a base que Davi liberou? Davi liberou que ele não só ouviu, mas ele guardou a palavra na tábua do coração para não pecar contra ti. Nós nessa noite queremos guardar a tua palavra e que tudo seja sempre para a glória